Bom, pessoal, vamos dar início, então. Boa noite a todos. Eu sou Lucas Krieger, psicanalista, editor da Artes e Ecos. Hoje nós estamos aqui para celebrar o aniversário do Freud, né, com o lançamento do livro Racismo por uma Psicanálise Implicada, autoria de Inácio Paim Filho, que contém capítulos em coautoria com Rafaela Degani, Augusto Paim e Vânia Cidade. Esse livro faz parte da série Escrita Psicanalítica, que eu idealizei com muito carinho e começou a publicar os seus volumes em 2019. O livro do Paim é o 10º da série, que conta com um misto de 5 publicações de clássicos traduzidos do alemão, como Ferenczi, Abram, Otto Gross, Sabina Spielhen e Lou Salomé, aliado a ensaios contemporâneos de analistas de Porto Alegre de instituições variadas, numa proposta de fazer conversar o originário com o contemporâneo e também dar voz à pluralidade psicanalítica de Porto Alegre. Eu fico muito contente com a generosidade do Inácio em aceitar o convite para a série. Eu convidei ele no início de 2019, depois de escutar um comentário dele falando sobre a experiência dele em Cabo Verde. E como eu passei alguns anos antes, talvez 1 ou 2 em Cabo Verde, tive uma experiência radical também, me tocou a fala dele, a gente começou a conversar, e de lá para cá o Inácio expandiu o pensamento dele sobre o tema assim, de uma maneira incrível. Então eu fico muito contente assim, em ele fazer parte dessa série, né? A editora e o Inácio, né, uma combinação nossa de que R$5 da venda de todos os livros, né, são destinados a um fundo de cotas raciais da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Acho que o Inácio pode falar bem melhor que eu sobre isso, né? É uma novidade, né? Foi uma coisa que surgiu nos últimos dias, inclusive. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Inácio, que também vai convocando os colegas para conversar. Vai ter um espaço para as questões, que podem ser sendo colocadas no chat desde agora, quando surgir a necessidade, e depois a gente retoma. E vou apresentar, então, todos os convidados de hoje. Inácio Paim Filho é psicanalista, membro pleno do CEP de Porto Alegre e membro titular e de data da Sociedade Brasileira de Porto Alegre. Coautor de Novos Tempos, Velhas Recomendações, sobre a função analítica, sobre o filicídio, uma introdução, autor de Metapsicologia, um olhar à luz da pulsão de morte, e em Confidências Metapsicológicas da Heimlich. Augusto Paim é psicólogo, psicanalista pelo CEP de Porto Alegre, docente do estágio em Psicologia Clínica do Instituto Abu Chaim e membro do coletivo Psicanálise na Praça Porto Alegre, também é cofundador do Instagram Sigmundo. Rafaela Degani é psicanalista, membro do CEP de Porto Alegre e membro do Instituto da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Autora e organizadora do livro A Analista Grávida, publicado pela Artes e Ecos em 2010. Vânia Cidade é psicanalista, membro efetivo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, diretora de Comunidade e Cultura da FEBRAPSE, editora da seção Vórtice da Revista Latino-Americana de Psicanálise Caliban da FEPAL. Contigo a palavra, Inácio. Bom, boa noite a todos e a todas. Queremos fazer um agradecimento especial a todos os colegas aí de vários locais do país aí pelas grandes facilidades que temos, né, pela comunicação online. Ganhamos coisas e perdemos coisas, evidentemente, nesses tempos tão difíceis que todos nós estamos vivendo. Fazer um lançamento de um livro via virtual tem algo sim, de inédito para mim. O meu último livro aí que o Lucas disse que eu publiquei foi em 2019, ainda fazendo ele presencial e de um outro tempo, né? Mas na expectativa dele. Mas quero agradecer muito ao Lucas aí a parceria, a ideia da série que ele é criador com vários colegas, com várias produções, né, que tem sido de extrema relevância para a produção e tem um caráter que quando nós começamos a conversar sobre a possibilidade desse escrito, e o Lucas me dizia qual era a meta, a função, assim, né? De alguma forma de ser textos um pouco mais fluidos, textos que conversassem um pouco mais com a cultura, textos que permitissem uma leitura, digamos assim, mais dinâmica, uma leitura que pudesse suscitar outras leituras.
E quero dizer isso porque é importante, né? Eu acho que esse livro sobre racismo, que foca basicamente, por excelência, a questão do racismo e das implicações com a psicanálise, ele é muito diferente de tudo que até então eu escrevi. Não só pela temática, que realmente é uma temática que começo a me debruçar, e vocês, a maioria que me conhece, sabe aí desde 2016, 18, né, com todas as minhas viagens internas e externas nas questões do tornar-se negro, da negritude, né? Mas tem uma particularidade, né, que outros livros, outras produções que faço e que escrevo, que centrada basicamente no pensamento freudiano, tem outro grau, vamos dizer, de complexidade. Esse livro, eu diria assim que a missão dele, a função dele, se ele cumprir bem a função, é exatamente desacomodar o universo psicanalítico. A ideia é essa, ser um livro extremamente provocativo, ele não tem grandes elaborações necessárias e importantes sobre essa temática, mas ele nasceu dentro desse contexto de provocações. Eu diria assim que, se eu tivesse que escolher um texto freudiano, que eu diria assim que ele é um grande companheiro e que ele me faz fazer reflexões nas mais variadas ordens na questão do racismo na psicanálise, no racismo da psicanálise, eu diria, em especial, é o texto do Freud, aí, o Das Unheimliche, ou ainda o estranho, o inquietante, o infamiliar. Então, é esse grau de estranhamento, digamos assim, esse grau de inquietação, de tornar infamiliar a questão do racismo dentro das nossas instituições, dentro da teoria psicanalítica, dentro dos psicanalistas, essa é a missão do livro. Né? É um livro, então, que ele vem para provocar, que ele vem para que as pessoas possam se perguntar as funções, os lugares, né? Que nós passamos a nos perguntar de forma mais contundente, algo que, digamos, que talvez nos últimos 2 anos, e quando estou falando isso, e estou tecendo algumas considerações, eu quero fazer sempre um recorte, né? Eu falo disso tendo como patamar as sociedades psicanalíticas afiliadas à FEBRAPS, com as quais eu tenho uma certa intimidade, um certo conhecimento delas, né? Assim como algumas instituições psicanalíticas, como o CEP aqui de Porto Alegre, outras instituições psicanalíticas que nós temos aqui em Porto Alegre, que eu me sinto confortável de falar nessa questão de uma omissão importante e significativa em relação a essa temática. Me atrevo a pensar que ela é muito maior do que isso, mas me sinto confortável de poder questionar, conversar com os colegas desse universo. Desde que eu comecei a me implicar mais nessa temática, trabalhar, querer saber por que caminhos andamos na clínica, na teoria, na cultura, etc., eu tenho participado de vários eventos aí nesses últimos 2 anos, que me sinto, então, autorizado a dizer na total ausência sobre isso e o quanto precisamos e o quanto vemos conversando. Mas antes de entrar nessa especificidade, eu quero fazer um agradecimento muito especial aos meus parceiros de escrita. Cada um deles, evidentemente, tem um papel extremamente importante e significativo. Né? Eu vou começar com a Vânia. Né? A Vânia é uma pessoa extremamente especial, significativa, uma grande amiga, que eu vou descobrir a Vânia de uma forma, vou começar a conhecer o que a Vânia produz. Quando eu fui diretor científico da FEBRAPS, eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito relevante. Né? Na FEBRAPS, quando houve as eleições da diretoria, em final de 2017, 17, 18, 19. Final de 2017, né, em dezembro de 2017, nós tivemos uma eleição, depois da eleição tivemos um jantar, nesse jantar que eu conheci a Vânia pessoalmente, até então sabia da Vânia, etc., mas não nos conhecíamos pessoalmente, né? E a Vânia, com seu jeito muito peculiar de ser, começou a me jogar uma série de perguntas, uma série de questões que eu não tinha a mínima ideia do que ela estava falando. Né, sobre esse universo dos negros, como é que é isso, como é que circula. Eu acho que ela me perguntou onde é que eu andava, e eu digo, eu andava no sul do país, do Porto Alegre, onde eu moro desde sempre, etc, etc. Mas de uma forma muito carinhosa, então a Vânia produziu esse primeiro grande inquietamento, essa primeira grande questão sobre essas questões de como circula, de como anda, por onde anda isso. Né? E aí tivemos alguns congressos, algumas vivências, e fomos nos descobrindo, e a Vânia foi me ensinando coisas, me possibilitando pensar coisas importantes e significativas, né? Mas acho que tem um marco importante, que quando no ano passado, eu e a Vânia tivemos o privilégio de estar numa primeira mesa, quando a Clínica Horizonte fez um evento sobre racismo aqui em Porto Alegre, a Vânia também estava, nós estávamos 2 falando sobre isso, e foi a primeira grande oportunidade de nós estarmos juntos numa atividade científica, 2 negros psicanalistas, nesse país tão pobre de psicanalistas negros. Nós tivemos a
privilégio, pela primeira vez, que é uma pergunta interessante, de estarmos juntos numa mesa. Isso faz menos de um ano. Deve ter sido lá por agosto, setembro do ano passado, por aí, né? Então, foi quando a gente começou a trabalhar, e desse trabalho com a Vânia surgiu um dos textos do nosso livro, que é justamente a questão sobre essa ausência de negros nas instituições psicanalíticas, né? Essa ausência marcante, significativa, essa ausência que hoje o universo psicanalítico dessas instituições, sim, começam a se perguntar por que nós não temos uma população negra se tornando uma analista. Que racismo institucional é esse que habita o mundo psicanalítico de alguma forma desde as origens? Sempre citamos Virginia Bicudo. Sim, ela tem um papel relevante, importante, significativo. A psicanálise brasileira nasce, e a Virginia tem esse lugar importante. Nós podemos citar Juliano Moreira como outra figura extremamente importante, outro negro, médico, baiano, etc. Mas a história não se mantém. Tem todas essas duas marcas importantes e significativas, e depois um apagamento, um silenciamento, uma não pertinência da população negra nesses espaços, né? Isso faz, sim. Então, o livro, de alguma forma, e as ideias, elas nascem, no que me diz respeito, e eu tenho dito isso, eu me impliquei nas questões racistas, mais do que na cultura amplamente, é questionar desde as nossas casas, né? O que nossas casas, nossas instituições psicanalíticas, como é que elas lidam com isso? Como é que elas administram isso? Onde é que está o nosso conhecimento, né? É só nesse espaço que hoje as instituições, boa parte delas, têm avançado, e têm se trabalhado o que até uns 2 anos atrás nós não sabíamos o que era letramento racial. Letramento racial eu vi pela primeira vez com a Vânia lá do final de 2017, né? Eu disse, o que é esse letramento racial que a Vânia está me trazendo? Letrado no quê, né? Mas, evidentemente, é uma das marcas disso que vai ser ressignificada no tempo, no espaço, para que chegue ao tempo de hoje. E nesse tempo, evidentemente, a Vânia, com essa história longa aí que ela vai poder contar para vocês rapidamente, ela vai permitir que eu vá também trabalhando com ela várias questões, e aí sim, cada um no seu espaço e no seu tempo, nós começamos a trabalhar, que vão chamar amplamente, né, com os vários nomes que podem ter. O nome que sempre me agrada são ações reparatórias, ou ações afirmativas, ou cotas, várias formas de falar do que eu vou usar na minha linguagem, nos meus textos eu tenho dado essa expressão, que são as ações reparativas. Ações reparativas que implicam em quê? Em criar condições políticas, econômicas e culturais, né, de estudo e de produção dentro das instituições para poder receber essa população negra, né? E aí o Lucas disse, eu quero citar a importância, né, de uma conquista que nós tivemos a semana passada na Sociedade Brasileira de Psicanálise, da qual eu faço parte, né, que nós vimos desde julho do ano passado, quando começamos a conversar essas questões numa atividade científica e se lançou o desafio do que nós iríamos fazer efetivamente. Aquela velha máxima, não basta reconhecermos o nosso racismo, temos que trabalhar efetivamente. E trabalhamos, né? Eu quero fazer um agradecimento extremamente especial à Anne Rodrigues, a Anne, que é a nossa presidente, que encampou esse projeto de forma importante e significativa. Montamos uma comissão para trabalhar as ações reparatórias, trabalhamos até dia 27 de abril, quando foi votado, trabalhamos arduamente, né? E quero citar os colegas que fizeram parte dessa comissão, porque são extremamente importantes, porque eles viabilizaram esse projeto, um projeto estruturado, estudado, fundamentado, para que chegasse, além de aprovar bolsas formação, amplamente falando para vocês, em todos os aspectos que implica, não só financeiros, mas financeiros também, temos o compromisso de viabilizar formas de que supervisões e análise, todo o investimento necessário, seja de alguma forma subsidiado pela sociedade, como um todo, né? Então, nisso se criou um fundo, que é um fundo Bolsa Formação para o nosso Instituto para Negros e Negras e População Indígena, né? Então, esse fundo foi criado, ele vai ser, evidentemente, regulamentado agora no decorrer das próximas semanas. E nessa parceria com o Lucas é que nós decidimos que R$5 de cada livro vai para esse fundo. Evidentemente, é uma marca simbólica, né? Requer muito mais trabalho do que isso, mas é o desejo de dar o start para efetivar o fundo como uma existência real, não só uma existência virtual. Bom, eu já falei várias coisas, eu vou voltar num outro tempo. Agora eu queria passar para a Vânia Cidade,
né, a Vânia, o Lucas já nos apresentou, a Vânia vai falar um pouco das experiências dela, do que ela pensa sobre todas essas questões, e também nós vamos ter o privilégio de ter a Vânia falando conosco, com essa vasta trajetória, seguramente, né, no universo psicanalítico brasileiro, a Vânia é uma das grandes figuras que trabalha essa temática com propriedade, com profundidade necessária, porque todo esse processo de transformação, todos nós sabemos que passa pela questão do estudo. Sem conhecimento, não tem transformação sustentável. Mas passo a fala para a Vânia. Bem-vinda, Vânia. Obrigada, Paim. Boa noite para os colegas aqui presentes e para as colegas e para os parceiros aqui da mesa. Bem, eu queria agradecer, antes de tudo, o convite do Paim, que me chamou numa segunda-feira, se eu não me engano, para escrever um artigo de manhã. À tarde, ele já me mandou o artigo todo rascunhado. E na terça-feira ele perguntou se eu já estava com o artigo pronto. Foi a primeira vez que eu vi alguém escrever tão rápido. Ele disse, eu vou usar uns intervalos meus aqui no consultório para escrever, e no final da tarde eu te mando alguma coisa. Bem, à noite, ele já estava perguntando se eu tinha alguma coisa escrita. E resultou nesse artigo que está no livro, então eu agradeço a ele não somente pelo convite, mas também por ter incluído o artigo no livro. Ele falou da nossa história, do nosso encontro, e foi realmente num jantar dos diretores com os diretores da FEBRAPS, e eu vi um negro, uma coisa que eu nunca tinha encontrado, exceto nas salas, quando nós apresentávamos trabalhos, e isso é uma coisa que todos os negros, se tiverem negros aqui nos assistindo nesse momento, eles vão identificar o que eu estou falando. Eu acho que todos os negros e negras, quando entram em qualquer ambiente, em ambientes intelectuais, a primeira coisa que a gente faz é olhar em volta e, em geral, a gente não encontra ninguém semelhante a nós. Ninguém oriundo do mesmo lugar que nós, eu diria assim. Então, nesse dia, nós estávamos num restaurante e eu vejo lá o Paim, que eu também já tinha ouvido falar, que eu também já conhecia de vista, então eu fui procurá-lo para falar de negritude, evidentemente, para perguntar para ele, especialmente, como era para ele viver num ambiente onde nós não nos víamos, nós não víamos a diversidade do Brasil, nós não encontrávamos as diferenças presentes na nossa sociedade brasileira em geral. E foi uma conversa, assim, foi uma conversa rápida, mas eu acho que foi marcante para nós dois, porque o Paim, eu acho que ele ficou meio acuado e eu metralhei ele de perguntas, mas eu, sem dúvida, ali, eu pensei imediatamente que eu estava encontrando um parceiro e que se não ia ser naquele dia que ia se firmar a amizade, haveriam outras possibilidades, teriam outros encontros e a gente desenvolveria essa possibilidade de parceria. E aí, como ele disse, a gente finalmente fez uma mesa juntos e eu achei assim, isso da maior potência, mas independente da mesa, só o fato do Paim ser uma pessoa negra, ocupando um cargo de diretor científico da FEBRAPS, isso não foi para mim, mas para toda a comunidade negra, quando a gente enxerga uma outra pessoa negra ascendendo num lugar de poder e de poder intelectual para todos nós, isso é uma comemoração para toda a comunidade. Porque como todos nós da FEBRAPS sabemos, eu acho que hoje a grande maioria sabe, isso é incomum, especialmente na nossa comunidade de psicanalistas, isso é muito incomum. Incomum por uma história de 400 anos, incomum porque essa história se repete até hoje, incomum porque isso, para que isso mude, é preciso que estejamos todos envolvidos com essa problemática, com essa questão. Então, quando o Paim lança o livro, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue fazer mudanças sozinhos. E ele faz isso num espaço de tempo de 3 anos de envolvimento dele com a questão. Eu acho que foram suficientes para ele mergulhar de corpo, de alma,
usando toda a capacidade dele intelectual, usando toda a capacidade dele emocional, toda a história de vida dele até então, para investir nesse projeto. E realmente eu acho que é um projeto inédito, porque é dentro de um campo que a gente vai circunscrever aqui a FEBRAPS, mas que eu acho que vai para além da FEBRAPS, de psicanalistas falando a respeito do racismo e falando sem nenhum constrangimento, sem adocicar as palavras, eu diria assim, falando com as palavras que devem realmente ser usadas nessa situação. Por que eu digo isso? Porque até para a gente falar, aliás, eu já apresentei trabalho em alguns lugares em que eu digo isso, e eu digo isso trazendo a Grada Quilomba, que ela fala que o órgão mais reprimido, desde a escravidão até os dias recentes, eu não diria atuais, nos negros foi a boca, foi o silenciamento, foi nos silenciar, foi impedir que nós falássemos. Daí o meu encontro com ele no restaurante, eu ter ido correndo conversar com ele, e eu posso dizer também que a nossa sociedade não é uma sociedade somente racista, é uma sociedade racista, é uma sociedade machista, é uma sociedade capitalista, que une vários istas, né? E quando eu vi o Paim, imediatamente eu pensei que eu não estava mais sozinha em termos de luta. Mas, para não ser injusta, eu não teria conseguido chegar nem a conversar com o Paim se eu não tivesse encontrado na minha sociedade colegas, amigas do peito, queridas, que, por eu sempre falar desse tema e de falar dos meus incômodos e de falar das coisas que eu sentia nessa travessia, passando por uma formação, sem ver pessoas como eu ali presentes, pessoas negras ali presentes, essas pessoas foram fundamentais para que eu, sem também negligenciar, sem deixar de dar o valor para o que foi a minha análise, que me ajudaram a tirar essa mordaça e poder falar. Mas encontrar o Paim, eu acho que deu uma outra dimensão para essa luta. Primeiro, porque o Paim é homem. É terrível, mas a nossa sociedade ela é realmente muito machista. E eu não estou nem falando em termos do nosso espaço de psicanalistas, eu estou falando da nossa sociedade em geral. E o Paim é homem, o Paim é médico, o Paim é psicanalista, é um intelectual respeitado no mundo psicanalítico. Então, eu olhei para ele e disse, bem, eu não estou mais sozinha, para além das minhas amigas, dos meus companheiros da minha sociedade, que já formavam um grupo forte que lutava para a mudança desse estado de coisa. Tanto é assim que a minha sociedade começou a batalhar para que esse quadro mudasse em 2010, na presidência do Pedro Gomes. Os congressos de psicanálise em língua portuguesa também iniciaram na gestão do Pedro Gomes, com a direção também do Ney Marinho, mas eu tenho pelo menos umas 10 amigas que eu pelo menos posso aqui seguramente mencionar, que foram fundamentais também em todo esse processo. Tomara que eu não esqueça nenhuma delas, sempre me dizem, não fala nomes, porque você vai acabar esquecendo, mas tem mais 5 que eu não posso deixar de falar, que são a Lúcia Palazzo, a Eloá Bittencourt, a Maria Elisa Alvarenga, a Cristina Nicole Cavallari, a Cristiane Rangel, acabou uma mão, a Adriana La Sálvia, essas eram amigas que eu reclamava, que eu falava e que com o tempo começaram também a estudar a respeito de racismo e elas próprias começaram a se dar conta, a perceber e a dizer que a gente tinha que mudar esse estado de coisas. Mas é evidente que não bastaram essas 6. Nós, em junho, em abril do ano passado, começamos a discutir isso na sociedade. Inicialmente, o Ney Marinho levou uma proposta, que eu propus uma ampliação daquela proposta. Também foi formada uma comissão na gestão da Ana Maria Sabrosa, que, aliás, teve a coragem de autorizar que nós fizéssemos o primeiro curso oficial dentro da sociedade sobre racismo. A Ana constituiu uma comissão
que foi composta por ela, coordenando comigo, Fernanda Marinho, Ney Marinho, Ana, Luísa Carolina, Ruth Naidin, Gilberto Desidério e quem mais? Se eu tiver esquecido alguém, eu vou lembrar ao decorrer aqui da fala. E desde o ano passado a gente vinha discutindo isso, e na gestão agora da Lúcia, em 25 de janeiro, nós também aprovamos bolsas raciais, sociais, para negros, indígenas e refugiados, e eu acho que foi assim, isso foi correndo ali bem paralelo com o pessoal de Porto Alegre, da Sociedade do Paim, e não por acaso, porque são as duas sociedades que têm duas pessoas negras que vêm trabalhando em torno desse tema. Paim, já está na minha hora? Tá? Então, eu também vou parar por aqui, mas a gente vai continuar conversando com vocês. Vânia, depois a gente vai ter uma segunda rodada para voltar a conversar. E eu me dei conta também que, antes de passar para o Augusto, né, que eu queria citar, né, os nomes também dos meus colegas da comissão, né, que eu falei da Ana, nossa presidente, a Eliane Nogueira, que coordenou a comissão e trabalhou arduamente, né, o César Antunes, a Vera Hartmann, a Beatriz Bez, a Astrid, e, se eu esqueci alguém aí, eu vou ter que lembrar daqui a pouquinho, assim, que... a Lisiane Servo, acho que somos esses. Se eu lembrar daqui a pouquinho, eu retomo os nomes. Toda a minha gratidão, e eu disse para elas em algum momento que uma expressão também que eu aprendi nesse universo, falando inclusive com o professor D'Amico, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a expressão aquilombar-se, né, como uma expressão importante de forma da população negra também se fortalecer enquanto coletivos. Eu me senti me aquilombando com esses colegas, trabalhamos e produzimos muito. Bom, agora a gente pensou em conversar algumas coisas, eu e a Vânia falamos dessa parte inicial aí sobre o que a gente chamou aqui no livro, interrogando as instituições psicanalíticas, centrado basicamente nessa questão, ausência-presença da população negra e como efetivar. Um outro capítulo do livro, a gente vai trabalhar um pouco assim essas interrogações com a cultura, né? E nessas interrogações com a cultura tem 2 trabalhos. Um dos trabalhos eu escrevi com meu filho, o Augusto, e que me dei conta, assim, eu pensei em falar algumas coisas sobre isso, mas assim, eu pensei em algumas coisas significativas nessa história, um certo recorte autobiográfico que a gente sempre acaba falar dessas coisas, inevitavelmente é falar um pouco sobre si mesmo, né? E eu me dei conta que eu tinha, e tenho ainda em processo, uma dívida com meus filhos. Por que eu tenho uma dívida com meus filhos nessa questão do tornar-se negro, do descobrir-se negro? Uma dívida, porque essa temática, evidentemente, ela não vai perpassar nas minhas histórias com eles. Evidentemente, falamos alguns momentos sobre a questão de ser negro, o que significa, mas umas coisas muito pontuais e nada tão necessário e tão importante quanto, né? Então, eu vou ter a oportunidade, com meus filhos, de começar a trabalhar sobre essas questões já na maturidade minha, evidentemente, e deles, né? E quando, então, eu pude começar a trabalhar e pude me aproximar, eu e o Augusto nos aproximarmos por essas questões, né? Evidentemente, temos uma história aí que remete às heranças de ser psicanalista, por onde andamos, etc. Mas a questão de trabalhar essa temática, ela vai nos tocar especialmente, né? Esse é o primeiro trabalho sobre a questão do ser negro que nós escrevemos em parcerias, eu e o Augusto, temos outros trabalhos escritos sobre outros conteúdos da psicanálise, é o primeiro trabalho, mas é um trabalho que marca, de qualquer forma, essa interação, essa possibilidade de abrir essas comportas para poder falar, né? E, de alguma forma, um resgate enquanto pai de uma ausência importante, né? Importante que nós vamos encontrar na população negra, a grande diferença quando isso pode ser falado, pensado desde sempre. A Vânia falava do silenciar, né? Não só o silenciar em relação à população branca, que silencia a população negra porque não quer saber do racismo, do qual elas são os protagonistas, elas são os agentes produtores da questão da raça que foi criada pelo branco. A Rafaela, que trabalha as questões da branquitude, etc., também sabe disso, mas também a importância disso circular nas famílias negras ou nas famílias interraciais, já que a minha família, junto com a Cláudia, é uma família interracial e trazemos todas essas questões, né, de uma vida toda.
Então, assim, ter trabalhado com o Augusto esse capítulo foi extremamente importante. Foi um resgate importante não só de questões que nós escrevemos sobre Vidas Negras Importam, né, e que nós nos permitimos entrar em questões, o capítulo que nós escrevemos em especial, não ao acaso, né, vai pontuar a relação da morte de crianças, da morte dos filhos da população negra em especial. Evidentemente, nós como analistas não podemos deixar isso de fora, né? Mas também queria aproveitar, antes de passar para o Augusto, né, essa temática, fazer um outro agradecimento muito especial e muito importante, né? Acho que a FEBRAPSE tem um órgão extremamente importante que tem a ver com a Vânia, com a Rafaela, e que tem a ver com a Beth Mori, como representante, que é o Observatório Psicanalítico. O Observatório Psicanalítico, eu sou muito grato a ele. A Beth Mori também me convocou desde muito cedo para conversar sobre algumas coisas, para publicar no OP, e a partir disso, de poder pensar, olhar, e aí nasce, de alguma forma, uma série que ela liderou por vários episódios sobre Vidas Negras Importam. Então, vamos ter 2 trabalhos no nosso livro que vão versar sobre isso, trabalhos que pensam desde o vértice freudiano como se dá esse genocídio da população negra, importante, intenso, dramático, aquilo que todos nós sabemos, assim, como lidarmos com a questão de um negro, né, ser assassinado a cada 23 minutos para começar a conversar sobre essa história, né? E todos nós sabemos o quanto foi marcante, de alguma forma, né, o assassinato do George Floyd como uma marca importante lá que nos acionou o George Floyd aqui, né? E nós temos agora o que a Vânia também fez, toda uma matéria extremamente importante sobre o assassinato do Beto aqui no Carrefour, né? Da forma dramática no um dia anterior da consciência negra. Bom, mas vou passar para o Augusto, que vai conversar algumas coisas sobre aí os Vidas Negras Importam. Contigo, Augusto. Pois bem, antes de tudo, muito boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Eu queria abrir fazendo aí os agradecimentos, né, devidos, que eu acho que são importantes sempre, né? Primeiro ao Inácio, né, e meu pai pela escolha de ter colocado junto no livro dele esse nosso pequeno escrito para o Observatório Psicanalítico, né, pequeno, mas importante, eu acho, né? Depois também acho que é o Lucas, o convite para compor a mesa aqui, o lançamento do livro da editora dele. Mas diria que até em especial a Rafaela e a Vânia, que ocupam um lugar mais parecido com o meu nesse momento, assim, né, de serem coautoras, por não se eximirem, né, não evitarem estar aqui nesse momento, né, de um livro que eu acho que é uma publicação. Desculpa te interromper, alguém comentou que o teu volume está muito baixo. Não sei se tem como te aproximar ou alguma coisa assim. Posso tentar me aproximar mais aqui, vamos ver se faz uma diferença, porque de volume está no máximo a princípio. Para mim está ok, eu acho que está indo, vai indo, não te atacando com isso. Se ficar muito complicado, a gente retoma aí a conversa técnica, né? Tá. Mas estava seguindo assim porque eu acho importante, eu acho a indicação do pai mais importante para a psicanálise do que para o próprio movimento negro em si, né? Uma vez que talvez na luta antirracista somos como psicanalistas muito mais omissos, né? Ou muito mais pouco presentes, enfim, do que muitas outras áreas, né? Penso eu. E é engraçado, né? Porque não tem como separar muito esse escrito nosso, apesar de ser um escrito que é teórico, é importante, tem uma série de referências, não tem como não separar disso que o Inácio traz da nossa história pessoal, assim, né? Todo o meu conhecimento da cultura negra é um conhecimento relativamente teórico, né? Poucas vivências, né? Assim como eu acho que não posso me localizar num lugar de quem sofreu as dores do racismo, como escuto na clínica, como já escutei muito Vânia, Inácio e outras pessoas falarem, assim. É um lugar diferente, no mínimo, né? Ao mesmo tempo, não acho que é um lugar completamente branco, né? É um lugar de miscigenação, né? Diria até que é um lugar da herança direta do nosso colonialismo e do famoso projeto de branqueamento, né? Tem uma série de questões que vão se cruzando aí, né? Mas o nosso artigo aqui, esse nosso escrito, ele se propõe de uma maneira, acho que intensa, né? Mas não dando conta de tudo, a discutir justamente o aspecto da violência,
né? O nome do artigo ali é Vidas Negras Importam na Dialética da Violência e do Direito. Né? E qual é o lugar dessas vidas negras? Né? O quanto que elas importam, em que ponta elas se ocupam entre a violência e a ponta de ter algum tipo de direito, né? Direito garantido, né? Direito à proteção à violência. Né? E o nosso artigo abre, então, com uma frase do Freud, né? Com uma citação do Freud do Porquê a Guerra, né? Da famosa carta do Freud ao Einstein, de 1932, onde ele diz com todas as letras, né? Que o direito é para os dominantes e restrição para os submetidos. Né? Freud faz uma cadeia simbólica, praticamente, ali entre violência, poder e direito, como uma associação muito direta, né? E uma sendo produto da outra. Né? E aí a gente vai buscar, então, lá na Neuza Souza, né, no livro do Tornar-se Negro, aquele conceito dela, do ideal de eu branco, né? O ideal de cultura embranquecido. Para tentar justificar uma ideia de que, se uma vez que o ideal da cultura é branco, bem, então os negros estão à parte disso, né? Os negros, os pardos, né? Os miscigenados como um todo estão completamente à parte dessa cultura, né? Ou seja, não há garantia de direito para a população. E para defender isso que eu estou chamando aqui de uma tese, né? Que é uma hipótese que a gente levanta, a gente vai buscar alguns argumentos em esferas diferentes da nossa cultura, né? Vou destacar aqui três esferas onde a gente vai buscar isso, né? O primeiro é o mais direto, assim, né? O mais visível, que são os estatísticos, né? Os dados. Né? E eu queria trazer aqui dois dados, né? Um que está no nosso texto e outro que não está, que eu fui descobrir mais recentemente, inclusive, e que fala do infantil, que o Inácio nos lembrava ali da importância do infantil, né? Mas o dado que está lá no nosso escrito, ele diz justamente, né, do aumento ao longo de 10 anos, entre 2008 e 2018, do aumento de 11% dos casos de homicídio contra negros, né? Que Tatiana Nascimento, que é uma autora negra, chamaria de pretocídios, inclusive. Né? E a outra estatística importante que eu fui encontrar no livro da Lilia Schwartz, sobre nem preto nem branco, muito pelo contrário, ela fala que a cada 1.000 crianças brancas, 77 morrem antes de 1 ano de idade. Né? Agora, ao mesmo tempo, a cada 1.000 crianças pretas ou pardas, né? Morrem mais de 100 com menos de 1 ano de idade. Né? E esse dado da mortalidade infantil que ela destaca, acho que a coisa que mais me impressionou é que ela diz que essa morte não é uma decorrência de uma violência direta, né? De uma violência explícita, é decorrência de uma violência implícita. Né? Ela diz que a maior parte dessas mortes acontecem por falta de saneamento básico. Crianças que não têm vacinação, crianças que não têm condições mínimas de qualidade de vida para poder sobreviver o primeiro ano. Né? E eu acho que o nosso artigo tenta trazer muito essa ideia, né? Essa ideia de como a falta do direito remete a um retorno à violência, que é justamente o argumento máximo do Freud, já lá em 1932. Né? Quando o direito cai, volta o livre né, desenvolver da violência. E aí, para tentar respaldar o nosso segundo argumento, o argumento mais próprio da psicanálise, né? É um argumento histórico. Né? A gente vai atrás de algumas matérias e algumas notícias que respaldem justamente esse conceito da mortalidade infantil. Infantil, em especial, porque talvez assim como Freud fez lá atrás, né, com a sexualidade infantil como base da teoria psicanalítica que nós temos até hoje, acredito que poder usar de um argumento que lida com o infantil nas questões raciais sustenta muito bem, nos aproxima muito, né, os estudos raciais às questões psicanalíticas. Né. Na época que a gente estava escrevendo, a notícia que mais circulava era de 2 crianças de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma de 4 e uma de 7, a Emily e a Rebeca, que foram supostamente vítimas de uma troca, né, de tiros da polícia com alguns criminosos, né? Apesar da polícia ter alegado que não fez nenhum tiro, né, que não atirou. Né? A família, em paralelo, diz que testemunhou tiros. Né? Foram mais de 10 tiros contra a casa deles. Né? E aí entra aquela velha ideia, né? Entre um discurso e outro, o que vence sempre é a impunidade. Né? E a impunidade aqui ela acaba funcionando como sintoma, né? Sintoma justamente dessa falta de direito que a gente vem trabalhando, né? Do predomínio da violência para essa população especificamente. Acho que uma coisa que ajuda muito a pensar e tentar visualizar como é que isso se dá, né? Essa inexistência de um direito, é o que entra no nosso terceiro argumento, né? Que é um argumento muito utilizado por Freud, inclusive, que é o argumento artístico. Né? Freud sempre foi atrás das referências literárias para apoiar e evidenciar a teoria dele, e a gente não fez diferente aqui. Né? Só que ao invés de ir para a literatura, a gente foi para o cinema. Né? E eu queria destacar, assim como falei dos dados,
queria destacar duas referências cinematográficas, né? Uma, de novo, que está no nosso texto, que é o Amarelo, do rapper Emicida, né? É Tudo Pra Ontem, o nome do documentário dele, onde, inclusive, a gente cita diretamente uma passagem que resume tudo isso que eu estou dizendo de uma forma triste e paralelamente poética, né? Quando ele diz que no Brasil existe pele alva e pele alvo, né? Referendando essa diferença entre o tratamento de brancos e negros na nossa sociedade. E o segundo, que eu não podia deixar de citar, que é o recente, premiado e impactante curta da Netflix, Dois Estranhos, né? Não tem como não falar sobre os Dois Estranhos, principalmente se a gente for pensar em compulsão à repetição a serviço da pulsão de morte, né? No eterno exercício de um livre poder violento sobre o negro, né? Mas aí, bem, isso acho que a gente vai entrando em outro momento, né? Só não queria deixar de deixar recomendado aqui essas referências, né? Mas eu queria voltar nessa questão que eu citei em algum momento, né, dessa impunidade como sintoma, né? E poder falar que a nossa grande articulação no texto, né, se a gente vai pegar um autor, que é o nosso principal autor da psicanálise, que é Freud, preciso aqui pegar um autor negro e citá-lo como uma fonte importante desse escrito, que é o Achille Mbembe, né, com um livro dele de 2008 sobre necropolítica, né? Nesse livro, né, onde o Mbembe vai desenvolvendo toda a sua tese sobre a política ser a política de morte, né, ele nos mostra como é que o poder, né, através de manobras e técnicas, vai conseguindo garantir a hegemonia branca, né, a supremacia branca no controle desses corpos negros, né? Corpos porque eles são objetificados, né, desumanizados, eles viram propriedade do Estado. E a partir desse momento é a impunidade que reina, né? Porque não faz diferença, uma vez que tu não tem um sujeito ali, embutido de direito civil, né? Ele é só mais um dado, só mais um corpo, como a gente sempre fica sabendo, né, nas notícias. E aí o nosso texto finaliza, então, até para não me estender muito mais do que o meu tempo aqui, né, resgatando esse primeiro texto do Freud, né, quando Freud diz que existe uma esperança de que um novo Estado de Direito possa ser eleito, né? E quem sabe sem precisar passar por esse retorno à violência, né? A violência através da guerra para que se estabeleça um novo Estado de Direitos. E eu acho que é essa mensagem que eu e o pai tentamos deixar nesse texto, assim, né? Será que precisaríamos retornar e fazer uso da violência para ter uma mudança estrutural, né, na nossa sociedade, né? Não só brasileira, mas mundial, né? Eu acho que o Mbembe já falava disso, né, quando trazia a sua necropolítica e destacava fortemente essa ideia dessa máxima falaciosa, né, de que a justiça é cega e parcial, né, que, como a gente sabe, nada mais é do que um produto desse mito da democracia racial, né, que tantos autores falam e que é algo fundamental no entendimento do racismo estrutural, né. E o último comentário que eu queria fazer, antes de finalizar, é que algo que não está no nosso escrito, mas que me surgiu essa semana. Eu estava relendo Psicologia das Massas, do Freud, né? E eu nunca tinha visto num lugar, né, o Freud falar diretamente sobre preconceito racial, sobre racismo em algum nível, né? Já tinha lido alguma coisa sobre ele fazer uma comparação entre judeus e negros, mas, inclusive, se alguém dos meus colegas de mesa ou da plateia tiver uma referência mais explícita, me avisa depois, me manda, discutimos, né? O que eu vi nesse capítulo importante de Psicologia das Massas é que o Freud está lá falando sobre o famoso narcisismo das pequenas diferenças, que eu acho que ele nem nomeou assim nessa época, né, na 1921, mas ele está destacando, né, fazendo vários paralelos entre essa prontidão para o ódio que o sujeito tem com o seu próximo, né, com o seu vizinho, com aquele que muito se assemelha, né, mas que difere em pequenas coisas, né? E o Freud relaciona essa prontidão para o ódio, logicamente, com o seu recém-cunhado conceito da pulsão de morte, né? Mas o Freud diz, né, que se a gente quiser transformações e desenvolvimentos culturais duradouros e prevalentes, ligações libidinais de uma nova espécie têm que se instaurar, né, que renunciem esse ódio. E eu fiquei pensando que era justamente essa a ideia do nosso texto, né? Até quando a violência vai ser a forma de relação mais direta, mais visível e mais acessível entre brancos para com os negros, né? Acho que esse é o questionamento que deixa, no fim, então, a abertura para a parte final do livro, do Inácio, inclusive, que vai tratar muito das ações reparatórias, né? Principalmente nas nossas sociedades, né? Mas, bem, fico por aqui e só queria lembrar para vocês que esse texto ele foi escrito em família, né? Um texto entre pai e filho, e questionando justamente o tratamento da pátria mãe gentil com seus filhos, né? Seus filhos de cor.
Muito obrigado pelo espaço. Bom, vamos lá, né? São várias questões, várias emoções, como diria o poeta popular, né? De ouvir a Vânia, de ouvir o Augusto em especial, por todas as coisas que vocês possam imaginar, né? De vê-lo podendo ter as próprias ideias, porque, né, podemos nos perguntar as complexidades, né, dessas relações, para que, quando escrevamos juntos, como escrevemos já algumas coisas, e pensei na palavra que é o texto ali sobre a questão da violência e direito, né, que eu, inclusive, sugiro para quem quiser ler essa carta do Freud, a última tradução da Autêntica está melhor, está muito clara, né? Os termos violência e direito está posto ali. Em algumas traduções não é bem assim, então está uma tradução, como toda da Autêntica, mas em particular nessa temática, né? E então, o quanto isso é importante e o quanto, né, precisa a violência, o Freud vai dizer, para que haja mudanças significativas. Claro que a gente pode discutir o que é violência, etc., mas eu diria assim, violência e tensão, né? Sem um quanto de tensão, não há transformação. Essas transformações que existiram nas sociedades, tanto minha quanto da Vânia, elas não foram feitas sem tensão. Há a necessidade de tensionar. Tensionar porque há que pensar, ver se o racismo é estrutural, como disse Silvio Almeida e vários pensadores, ele está na instituição, ele está em cada um de nós, e sem essa área de violência, que é revelar isso de uma forma mais explícita possível, não tem transformação. Nós vamos cair na falácia da democracia racial, que todos nós sabemos que estamos num outro tempo. Então, essa violência que leva a tensionar e marcar todo esse processo das diferenciações, da hierarquia, do poder, etc., tem que ser revelado e não tem mudança sem embate. Então, essa violência estrutural, ela é imprescindível para qualquer transformação. Tanto que nós, negros, sabemos, ou tensionamos e tem modificações, ou não tensionamos e não tem modificações. Né? Porque essa tensão é que vai pôr em xeque os privilégios do povo branco histórico, etc. Né? Então, agora eu queria poder fazer aí alguns comentários aí da minha parceria com a Rafaela, e, assim, eu acho que aquilo que nós sabemos, né, assim, é um privilégio aprender com os pacientes, é um privilégio aprender com os filhos direto, com os filhos simbólicos, e o quanto se aprende, e que isso não é discurso. Né? Todas as coisas que eu aprendo com o Augusto quando vamos escrever juntos, né, quando ele me tensiona, quando ele diz, pai, eu acho que isso não é bem assim, não sei se o Freud disse desse jeito mesmo, onde é que tu leu isso? Bom, por aí afora, vamos nos virar, mas também tem outras tensões aí, e tem a ver com o que eu me atrevo a pensar aí de filhos simbólicos, que é a minha relação com a Rafaela, que é uma relação de longa data, mas em especial nos últimos 3 anos aí, né, a Rafaela tivemos mais proximidade, com supervisões, etc., e aí a Rafaela foi me apresentando, assim como a Vânia me apresentou todo mundo, por várias questões aí que já falei, e vamos seguir falando, a Rafaela me apresenta também um outro mundo, né? Um outro mundo, e ela me presenteia com 2 grandes livros, né? Que são da biblioteca, é a Grande Consulta, ele aparece, a Vânia acabou de citar a Grada, né? O livro da Grada foi presente da Rafaela, o livro da Djamila, o Pequeno Manual Antirracista, e mais um jornal sobre Machado de Assis. Então, a Rafaela foi muito generosa, né? Acho que ela percebeu todas as minhas limitações, né? De alguém que já está na terceira idade, e aí, então, ela foi trazendo coisas de uma forma muito gentil, muito amorosa, e daí, além do nosso trabalho, junto sobre a clínica, etc., foi nascendo algo que foi se solidificando, e nasceu o primeiro trabalho. O primeiro trabalho que tá no livro, ele não está só... Ele é primeiro, porque eu dividi entre metapsicologia, clínicas, metapsicologia, cultura e as questões das instituições, mas esse trabalho com meu e da Rafaela, assim, ele vai sendo gestado. Então, é o trabalho que foi mais trabalhado em termos de investimento, porque ele é um trabalho mais longo, ele é um trabalho mais denso, ele é um trabalho que tem uma pretensão metapsicológica de poder tentar compreender toda a questão identificatória que permeia a questão do racismo. Nós vamos viajar por várias coisas e talvez a Rafaela vai sintetizar algumas coisas para vocês depois. Mas, então, assim, foi nascendo essa parceria importante e significativa, discutimos muito a questão do lugar de fala, que lugar é o meu,
homem negro, com a minha história, qual é o lugar dela, mulher, psicanalista, branca, com uma ascendência europeia direta, como é que a gente ia conversar, como é que a gente ia se encontrar, né? Eu acho que isso vem um pouco no encalço do que a Vânia dizia, assim, que ela teve várias parcerias de colegas, mulheres provavelmente brancas, né, se não brancas puras, brancas miscigenadas, etc. Né? Então, assim, a Rafaela representa um pouco disso, além de outros colegas temos toda uma parceria importante. Mas ela foi cumprindo esse papel, o nosso texto, então, foi sendo trabalhado de várias formas. A Rafaela tem uma visão crítica importante e significativa, tem uma história pessoal, né, familiar, ligada com outras questões também de violência do Estado importante e significativa, que é a grande questão racista, a violência do Estado e das instituições que representam o Estado. Então, assim, nós fomos construindo esse vínculo, essa história, nasceu esse trabalho, e esse trabalho, assim, ele vai retomando e repensando várias coisas. A Rafaela também fez muito esse trabalho de retomar o texto, de me questionar coisas que eu estava dizendo, a forma como eu estava dizendo. Então, eu diria assim que eu fico, de alguma forma, muito satisfeito narcisicamente comigo, não só pelo que nós produzimos, mas satisfeito por esses filhos que questionam, que não se acomodam, que não ficam submetidos ao poder paterno, né? Então, isso é sinal que as coisas estão bem, que as coisas estão acontecendo, que a psicanálise tem um futuro brilhante com eles, porque eles estão fazendo aquilo que é imprescindível com qualquer psicanalista, pôr em xeque o que está estabelecido. Isso é o que o Freud propõe como pensamento científico. O pensamento científico é sempre do rol da interrogação, né? Aquilo que eu digo, como Freud define conceito nas páginas iniciais das Pulsões de Seu Destino. Há que questionar, há que perguntar. Então, eu sou muito feliz por essas parcerias todas aqui que vocês estão vendo, principalmente porque poder assim, se descobrir em várias questões, num outro tempo, num outro cenário. Essa parte do livro é posto de duas partes, esse trabalho meu e da Rafaela, um outro trabalho meu em que eu faço uma costura entre pandemia e racismo e a pulsão de morte, como é que isso se encontra, como é que essas forças disruptivas se encontram nesse contexto tão importante e que permitiu que algo tão intenso fizesse que as questões do racismo explodisse, volto a dizer, em especial na história do movimento psicanalítico brasileiro. E eu acho que, de alguma forma, o movimento psicanalítico mundial, isso vai se propiciar de forma muito mais intensa nesse período dessas confluências, né? Então, ali eu tento abordar algumas coisas, faço algumas costuras sobre esse caráter criativo da pulsão de morte enquanto potencialidade de desestabilizar. A pandemia desestabilizou uma série de coisas, inclusive, eu acho que a possibilidade, né, de que o povo branco pudesse se dar conta também de todas as suas fragilidades e toda uma fragilidade que o povo negro está posto há mais de 500 anos. Bom, mas é um ensaio, realmente, uma pretensão de esboçar algumas coisas sobre isso por um vértice único, né, que é o desestabilizar. E ali também eu tenho uma conversa com o Mbembe no sentido de um conceito dele que eu acho genial e que a gente pode explorar, que conversa muito bem com Freud, que é o devir negro da humanidade. O devir negro da humanidade significa, sim, né, que isso que os negros vivem na própria pele, com todos os sentidos historicamente, isso a população branca também está vivendo no mundo todo, e a pandemia vem para referendar muito a ideia do devir negro. Mas eu vou passar para a Rafaela, para que ela possa falar aí, que eu sei que nós temos muito a ouvir dela sobre como é que ela vai se havendo com toda essa história. Está contigo, Rafaela. Oi, boa noite. Agora eu fiquei na responsabilidade aqui dessa mesa maravilhosa. Não sei se eu estou à altura disso tudo que tu está falando aí, Inácio, mas eu quero começar agradecendo o Lucas da Artes e Ecos, principalmente ao Inácio, a Vânia, o Augusto, um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho, tu já contou um pouco, mas eu vou contar um pouquinho melhor de como é que eu fui cair nesse livro teu, né? Nessa honra que eu estou, nesse orgulho que eu vou me exibir para o resto da vida, que eu escrevi esse primeiro artigo contigo, que realmente em 2018 eu estava fazendo
supervisão com o Inácio, que para mim sempre foi um mestre, sempre foi o cara que eu mais aprendi metapsicologia e Freud nesses meus anos de estudo. O Inácio, além de ser um grande mestre, é um cara muito generoso, ele dá espaço para as pessoas jovens como eu, ele acredita, ele incentiva, ele confia na gente, então é maravilhoso. E eu estava fazendo supervisão com o Inácio em 2018, e 2018 foi o ano que eu fui na Flip, na Feira Literária de Paraty, e a Djamila Ribeiro estava lançando o livro dela, do Quem Tem Medo do Feminismo Negro, lá na Flip. E eu não conhecia a Djamila Ribeiro. E eu fiquei encantada com aquela mulher lindíssima, falando coisas incríveis. E aí eu saí da Flip com todos os livros dela comprados, em 2018. E aí comecei a ler e tal, me apaixonei, vi o tamanho da minha ignorância. E em 2019 ela lançou o Pequeno Manual Antirracista, que eu também comprei já na pré-venda, que comprei por Inácio também. E a partir da Djamila, eu fui chegando em outros autores. Eu fiz, tipo, uma cronologia às avessas, assim. Eu comecei dos contemporâneos para os pioneiros, assim. Aí eu descobri a Lélia Gonzalez, daí eu descobri a Grada Quilomba, daí eu descobri o Fanon, aí eu descobri o Aimé Césaire, e daí eu fui estudando e lendo, e estava muito envolvida com essa temática enquanto eu fazia supervisão com o Inácio. E aí realmente saiu uma edição da 451, uma revista que eu assinava, sobre o Machado de Assis, e eu dei de presente para o Inácio também, junto com o livro da Grada. E aí, um belo dia na supervisão, o Inácio chega e me convida, vamos escrever sobre o assunto? Eu quase caí para trás, porque eu estava assim, no meio dos estudos, e pensei, vamos, né? Confiei na coragem dele, no entusiasmo do Inácio, que escreve um artigo por dia, e aí topei essa empreitada com ele, e realmente a minha preocupação era qual o meu lugar de fala ali, né? Eu, uma mulher branca, enfim, desde onde eu ia estar escrevendo com o Inácio, e eu sempre disse para ele que a minha preocupação maior era não colocar o negro ou a negritude como objeto de estudo. E, enfim, acho que a gente foi bem sucedido nisso, não sei, depois vocês leem o capítulo e nos deem aí um feedback. Mas hoje em dia essa segue sendo a minha preocupação, assim, quando eu falo sobre esse assunto, quando eu estudo sobre isso, né, qual que é o meu lugar de fala, né, e o único possível é da mulher branca, e falar das questões da branquitude, e para isso eu tenho duas guias, pelo menos assim, nesse momento, que é a Maria Aparecida Bento e a Lia Weiner Schuckmann, que são duas estudiosas do tema da branquitude, duas psicólogas brasileiras, e eu me baseio muito nelas, assim, para pensar as coisas que eu penso, acho que são contribuições valiosíssimas nesse tema, né? E aí eu me peguei, no meio desses meus estudos, eu me peguei pensando assim, por que será, né, que as pessoas brancas compram a ideia de serem antirracistas, né? Por que um branco entraria na luta antirracista, já que temos tantos privilégios nessa dinâmica racista, né? E a primeira resposta mais, assim, que me veio foi que, bom, talvez porque as pessoas brancas, assim como eu, que tenham esses ideais de justiça e igualdade, que isso é verdade, né? Para mim isso é verdade, isso é um valor da minha família, isso é um valor meu, mas eu não fiquei satisfeita com essa resposta. Eu fiquei pensando que talvez teriam mais motivos para os brancos se aliarem a essa luta antirracista, que não só esses ideais. Aí, esses tempos, eu tive um insight bem óbvio, mas aquelas coisas que a gente lê, estuda, parece que sabe, mas não sabe ainda. E aí, recentemente, na Brasileira, a gente estava tendo um seminário com o professor D'Amico, da URGS, que foram 5 seminários excelentes, e foi aí que eu tive um insight maior sobre essas questões. E o professor D'Amico estava falando do conceito de duplo narcisismo do Fanon, e eu me lembrei do conceito de outridade da Grada Quilomba, que inclusive são coisas que a gente escreveu, eu e o Inácio, assim, né? Eu não vou entrar muito nesses conceitos, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui debatendo isso, mas mais ou menos nessa dinâmica racista, o branco, o sujeito branco, né, aquilo que ele recalca ou desmente, ou seja, as questões da sexualidade e da agressividade, ele projeta no negro, né, no sujeito negro, como uma forma de alívio, digamos assim. Só que nessa dinâmica, obviamente, é inquestionável o quanto o negro fica prejudicado nisso, mas isso foi o que eu me dei conta, o branco também perde nessa dinâmica, no sentido de ficar alienado de si mesmo. O branco fica alienado e como Narciso, acreditando numa imagem hipervalorizada de si mesmo, assim. E a gente sabe, né, desde a psicanálise, que estar alienado nunca é um bom negócio, né? E os brancos, digamos assim, poderiam ter como
um bom motivo para entrar nessa luta antirracista, essa ideia de se desalienar, né? E esse também é um projeto da psicanálise, das análises, né? Porque é vergonhoso a gente se achar melhor que o outro, a gente ter essas certezas dessa supremacia branca e desse racismo estrutural. Então, esse trabalho de desalienação é o trabalho da psicanálise, e é uma dinâmica, e na dinâmica racista nós ficamos presos nessa alienação, nós os brancos, assim. Então, pensando utopicamente, se o racismo acabasse amanhã, eu penso assim que a gente que é branco também poderia se olhar com mais honestidade, né? Poderia ter mais noção das nossas potências e dos nossos limites, poderia competir em mais pé de igualdade, e isso seria muito bom para todo mundo, eu penso, né? E aí me faz pensar no que o Inácio vem falando, no que a Vânia falou, no que o Augusto disse, assim, e que é uma coisa que o Fanon também fala, e que eu quis botar também no nosso capítulo, né, Inácio, que não dá só para a gente pensar na psicanálise, na ontogênese, na filogênese, mas também na sociogênese, porque se a gente quer pensar, né, no sujeito como um todo, e estamos numa sociedade racista, estruturalmente racista, o tema do racismo e da branquitude tem que estar nos nossos institutos, a gente tem que estudar isso. A branquitude, o narcisismo da branquitude tem que estar nos nossos divãs, a gente tem que analisar isso, porque senão a gente vai seguir completamente alienado, assim. Então, esse é o ponto, eu não consigo mais conceber uma psicanálise que não inclua essa temática, porque é uma psicanálise que estaria excluindo uma realidade que influencia o nosso psiquismo, tanto dos sujeitos negros quanto dos sujeitos brancos. Então, eu vejo que é fundamental, eu sinto falta disso dentro da nossa sociedade. Acho que na brasileira a gente está tendo esse grupo muito legal, a gente trouxe o D'Amico para nos dar seminário, mas eu espero que tenha cada vez mais, porque eu não consigo mais conceber uma visão de sujeito, de inconsciente, sem esses temas envolvidos, sem a gente estar por dentro disso, sem a gente estudar essas questões. Mas eu vou ficando por aqui, porque já são 9h15 da noite, eu acho que tem um monte de gente que deve querer conversar com a gente também. Eu disse que eu não ia me estender, só queria agradecer mesmo, fazer uma breve participação. Muito obrigada. Bom, Inácia, tu quer fazer mais algum comentário antes de eu abrir para perguntas, questões feitas pelo chat? Não, acho que tem uma pergunta aqui que surgiu lá no início, eu posso fazer para ti, quem sabe também, como ponto de partida, eu não sei. Pode ser. O que tu acha? Pode trazer que nós... Tu te mutou. Eu tinha combinado com o Inácio, tanta gente na tela, né? Que eu vou sempre me reportando a ele e ele vai passando para os colegas, porque senão a gente vai se perder. Bom, tem uma questão da Aline Reis lá no início, que foi: vocês acham que utilizar um referencial teórico com autores negros é muito mais efetivo para falar sobre o racismo do que os já cansados autores eurocêntricos? Essa é a questão, até então, a única que tínhamos. Eu vou dar um pitaco rápido, passo para a Vânia também, para o Augusto, para a Rafaela poder... Assim, eu acho que é indiscutível o que a colega pede, assim, porque essa é um pouco uma questão importante. No trabalho meu e da Vânia, acho que em algum momento nós dizemos assim, não só em relação amplamente às questões raciais, mas nós sabemos que essa cultura eurocêntrica faz com que nos institutos de formação, amplamente falando, nós lemos, estudamos e temos, não é que não tenhamos, basicamente autores europeus de um lado ou da América Latina, Argentina do outro, né? Autores brasileiros, independentes se eles são brancos ou eles são negros, é extremamente raro de uma forma mais consistente. Não vou falar de exceções eventuais de lermos um trabalho de um colega ou outro. Então, acho que a nossa cultura colonial e colonial da psicanálise brasileira, ela é muito devedora de uma ideia de resgatar a leitura dos autores brasileiros como um todo. Feito esse à parte, eu diria, sim, se nós lemos pouco os autores brasileiros brancos nos institutos de formação, evidentemente que os autores negros, isso é infimamente menor. Infimamente menor, por quê? Os autores negros que produzem materiais, como a Rafaela estava dizendo, não, agora os institutos começam, pelo menos os institutos de algumas sociedades,
né, os centros de estudos começam a se ocupar disso, a conhecer essa vasta literatura, né, literatura importante e significativa, né, todos nós citamos, a Rafaela fez algumas citações importantes, que começam a adentrar aos nossos institutos. Então, claro que é importante, é significativo. Lema Lélia Gonzalez, evidentemente, pegando assim, o vértice psicanalítico, não só o sociológico, que a gente pode pegar, o Fanon, que era psiquiatra, etc., e tem uma leitura importante, né, que a gente pode fazer costuras com a psicanálise. Nós temos uma produção importante da psicologia social, conversando com a psicanálise, Cida Maria Bento, etc., que é importantíssimo que a gente possa ler, porque, de novo, falarmos com esses colegas intelectuais negros que têm uma produção e uma interação importante e significativa. Eu sempre, quando falo de escrita, lembro aquela máxima freudiana. Quando escrevemos, escrevemos, antes de mais nós, sobre nós mesmos. Então, falar, escrever e produzir é falar sobre nós, independente do assunto que vai ter os seus desdobramentos. Então, eu acho que faz toda a diferença, eu acho que existe todo um trabalho que todos nós estamos fazendo, evidentemente, eu e a Vânia, por estar retomada histórica, sim, porque todas as ações afirmativas ou reparatórias passam por vários vértices. Um é a produção do conhecimento, e se produz conhecimento resgatando esses intelectuais negros. Então, a preocupação desses intelectuais negros é imprescindível para fazer uma modificação dos modelos identificatórios. Então, a importância disso, não só para os vários vértices, mas a importância não só o que os negros produzem sobre o racismo, mas o que os negros produzem, o que o Inácio escreve sobre a metapsicologia freudiana. Eu quero que as pessoas possam ler isso, como quero que possam ler o nosso livro e o que eu vou seguir produzindo sobre o racismo. Então, a importância que isso vai entrar numa discussão muito maior, que é a questão da identidade do pensamento psicanalítico brasileiro, que é muito colonial, eu volto a dizer, extremamente colonial. Nós temos uma dificuldade de assumir nosso lugar, que eu acho que entra no que a Rafaela estava dizendo. Esse é o preço de quem foi colonizado, foi escravo por 400 anos, seja quem escravizou e quem é escravo, dialética do senhor e do escravo, que faz com que a gente fique submetido ao mundo de modo geral. E, no caso, nós tivemos um congresso há pouco tempo da FEPAL, que é o Congresso Latino-Americano de Psicanálise, que é um congresso que tem a obrigação de ser bilíngue. Nós somos o único país que fala português, ok, bilíngue, e tivemos vários colegas que se submeteram e foram falar em espanhol, que para mim é uma agressão à nossa língua, à nossa história e à nossa identidade. Diferença de línguas temos. Nós temos diferença com os nossos pacientes. A linguagem do inconsciente e do pré-consciente não é a mesma linguagem. Então, quando a gente se dispõe a ficar nesse lugar, nós herdamos e pagamos esse preço, quer sejamos negros, quer sejamos brancos. Então, o reconhecimento intelectual dos psicanalistas brasileiros está em processo de construção. Nós seguimos ainda como um país de terceira linha quanto produção de intelectuais. Mas eu vou passar para a Vânia, para a Rafaela e para o Augusto para se posicionarem aí. Antes deles comentarem, eu só vou... Vânia, desculpa. Eu só vou dizer que o Daniel Severo fez uma questão já meio um tanto respondida, que é se o decolonialismo faz parte do processo, então. E depois eu sigo nas outras perguntas. Vai, Vânia. Eu ia falar de você mesmo, porque eu agradeci a todo mundo e não agradeci ao editor, que é branco. E isso é uma ação antirracista. E isso é uma ação decolonial, no processo de decolonização do pensamento. E a Rafaela falou que ela ficou se perguntando por que o branco não se questionava com relação a essa posição, uma vez que essa posição leva a população branca a ficar no estado de alienação. Eu não sei bem se é alienação, mas eu acho que isso tem se for alienação, tem um ganho secundário. Eu nem diria que é secundário, eu acho que é um ganho primário e que a alienação é o ganho secundário, que é justamente ficar no lugar de privilégio e poder. Porque se a gente pensar em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares sociais, todos, se a gente parar para pensar aqui, na praia que a gente vai no domingo, na escola onde nós estudamos, eu não sei aí no Sul, mas no Rio de Janeiro, eu estudei numa escola pública, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. No entanto, todas as esferas de poder da minha escola pública eram ocupadas por pessoas brancas, os professores, a direção.
e todos os lugares de subalternidade eram ocupados pelas pessoas negras. Se você pensar em qualquer esfera, no restaurante, você vai ver que no Sul, eu acho que nem no lugar de subalternidade, porque talvez a população, comparativamente ao Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil, a população negra seja menor. Mas a realidade é que o que sustenta o lugar de poder? É a economia e a cultura. E o que produz as subjetividades e o racismo? É a economia e a cultura. A cultura, quando eu falo, é no sentido mais amplo. O que dá acesso às pessoas aos patrimônios disponíveis, culturais, intelectuais, enfim, o que dá acesso? É a economia, é o dinheiro, é o poder financeiro. Então, abrir mão desse lugar é começar a dividir, é começar a pensar que para entrarem negros nas nossas sociedades, a gente vai ter que se mover no sentido financeiro. Então, eu esqueci de agradecer o editor, eu esqueci de mencionar a Tereza Lopes, que também foi uma colega da minha sociedade, que também brigou demais por isso, e esqueci de mencionar a diretoria da FEBRAPS, que agora criou uma comissão de estudos de psicanálise e racismo, mas também de práticas antirracistas, e que, na presidência da Cíntia, todo o conselho diretor imediatamente apoiou isso. Isso implica em quê? Qual é o objetivo dessa comissão? O objetivo é justamente que nós levemos para dentro das sociedades ligadas à FEBRAPS, as federadas, essa discussão, que nós comecemos a conversar a respeito disso. E conversar a respeito disso necessariamente passa pela questão do dinheiro. O Paim estava dizendo que qualquer pessoa que venha adquirir o livro, porque a gente falou do livro, mas a gente não mostrou o livro, né? Qualquer pessoa que venha adquirir, R$5 vai ser dirigido para um fundo, que vai ser um fundo dirigido para uma bolsa, para um aluno que venha futuramente frequentar a SBT de PA. Isso é abrir mão de uma parcela do ganho da editora, do ganho do Paim, para dirigir para alguém estudar. Então, necessariamente passa por essa questão financeira e cultural. E eu acho que com isso eu já respondi ao colega que pergunta sobre a decolonização. O Paim estava falando da nossa leitura, e a primeira pessoa que fez uma pergunta perguntou se era necessário que nós lêssemos autores afrodiaspóricos e nacionais, que também são afrodiaspóricos, para nos inteirarmos, para que tenhamos um letramento racial. Sem dúvida, porque um dos projetos do racismo foi apagar, esse apagamento não se deu somente com relação à história daqueles sujeitos que foram sequestrados da África, mas foi também se beneficiar do conhecimento daqueles sujeitos, porque talvez a maioria dos brasileiros não saiba, mas todo o conhecimento sobre agricultura, mineração, uma série de conhecimentos que foram trazidos para o Brasil para a exploração da terra, foram trazidos por esses africanos sequestrados e colocados aqui como escravos. E no decorrer dos séculos, mesmo na finalização da escravatura, e isso é objeto do texto que o Paim e eu escrevemos, os negros foram impedidos de estudar e foram impedidos de ter acesso ao conhecimento. Então, o conhecimento foi uma das principais áreas atacadas. E por isso a gente só lê europeu. Isso tudo foi um projeto, assim como o Augusto falou do embranquecimento, da miscigenação como um projeto de embranquecimento. A questão de trazer os europeus para cá, quase em número idêntico, em 350 anos foram trazidos 5 milhões de africanos para o Brasil. Em 30 anos trouxeram 4 milhões de europeus para o Brasil, portanto, quase um número equivalente para branquear
o Brasil. E, com isso, a cultura desses africanos que serviu para construir o país não serviu e não serve ainda hoje para ser ensinado nas escolas e para que a gente tenha, dentro da nossa psicanálise, essa cultura miscigenada também com o pensamento europeu. Eu vou, quem sabe, trazer algumas questões e à medida que cada um vai se sentindo à vontade para responder alguma delas, vai se abrindo para a gente poder organizar antes que sejam muitas, talvez, aqui. Tá? Lucas, só deixa eu só falar, antes que se perca essas primeiras questões, claro, bem rapidinho, então. Que eu acho que além da gente ler autores intelectuais negros dentro das instituições, enfim, eu acho que nós, brancos, a gente tem que produzir conhecimento, não só os negros escrevendo sobre racismo, mas nós, brancos, botando a branquitude no divã, escrevendo sobre o pacto narcísico da branquitude, escrevendo sobre esse narcisismo branco, colocando o branco como sujeito de estudo nessa dinâmica racista. Eu acho que isso eu sinto muita falta ainda. E acho que é sintomático, e não por acaso, que as produções que têm nesse sentido, que pelo menos eu conheço no Brasil, que são da Lia e da Maria Aparecida Bento, elas são psicólogas, mas elas não estão dentro das instituições psicanalíticas, né? Dentro das instituições psicanalíticas, essa produção de conhecimento ainda é quase inexistente, assim, né? O branco não se coloca como objeto de estudo. E acho que esse é um ponto, além da gente ler e estudar, é também produzir conhecimento nesse sentido. Eu vou ler alguns comentários aqui, depois também tem umas questões, mas acho que algum comentário pode suscitar novos comentários, né? O Ismael Salaberry disse: hoje tivemos mais uma cena no Rio de Janeiro, mascarada de operação militar pela mídia, que levou à morte de pelo menos 25 pessoas, quase todas negras, pelo que tem aparecido em algumas páginas militantes. E tendo em vista essa dimensão de destruição real e constante da vida negra de forma mais radical, o que vocês pensam do papel da psicanálise implicada nesse cenário? A Lucy Claire já tinha questionado sobre o tema do racismo nas sociedades psicanalíticas de pertencimento de cada um, né? E que falassem mais sobre as possibilidades de ações reparadoras. Também mencionou a questão de como é que todos veriam a questão da adoção interracial. A Anne Marlise também fez uma questão ligada às instituições, né? Que seriam como pensam as resistências dentro das instituições psicanalíticas. Porto Alegre é considerada uma capital muito hostil aos negros. Das instituições de Porto Alegre, seria mais difícil dar acesso à formação analítica do que em cidades brasileiras menos hostis? Pergunta ela. E perguntou, a Marta Miller também pontuou a questão racista em Porto Alegre, né? E, bom, aí tem mais uma pergunta que eu pulei um pouquinho, que era da Eliane Nogueira, mas eu vou deixar para depois, porque é muita coisa, depois eu volto para a Eliane. Eu só não queria perder essa esteira, né, inicial, que a gente estava questionando sobre o lugar da análise, né, na hora de tratar preconceito racial, né, na hora de tratar os preconceitos da branquitude em especial, né. E eu tive um contato muito recente, né, com um livro de uma autora que eu até citei na minha fala em algum momento, que é a Tatiana Nascimento, que é uma poeta slammer negra, ativista, enfim, da causa LGBT também. E ela tem um livro muito curto e muito genial chamado Leve Sua Culpa Branca para a Terapia. É um livro que eu tive acesso graças a uma amiga chamada Paula Goldmeier, inclusive, um box da N1 Edições. Enfim, o que eu queria trazer, que eu acho importante, é que quando ela fala dessa culpa, né, ela diz que também, então a culpa branca, né, acerca do racismo, ela é um primeiro passo. Mas ela diz que paradoxalmente é um passo congelante, né? Porque ela diz que a culpa ela é um produto da nossa cultura colonial cristã, judaico-cristã, né? E que a culpa ela pede perdão, ela pede uma expiação do pecado, né?
e que essa culpa não produz nada, né? Essa culpa endereçada ao negro faz um processo paradoxal de responsabilizar o negro pelo preconceito do branco, né? De devolver a ele, então, através de um pedido de desculpa, um pedido de expiação do pecado, que ele possa, então, ser eximado desse peso, né? Ou seja, a culpa por si só, ela também está a serviço como mais uma manobra da supremacia racial, da supremacia branca, né? E ela diz, né, o objetivo dela, então, com esse escrito não deixe que a culpa te paralise, né? Não leve essa culpa de volta ao negro como um relato de quantas cenas racistas tu presenciou ou tu foi até protagonista. Leve essa culpa para um espaço de terapia, né? Ela até faz uma equivalência com outros espaços possíveis de discussão, né? Mas para nós aqui, uma que mais interessa seria o divã, seria a análise. A proposta dela é essa, né? Faça alguma coisa, elabore de um jeito ativo, né? Porque enquanto o branco fica paralisado pela sua culpa e o seu sofrimento depressivo, a gente poderia pensar, quem tem que seguir fazendo movimentos ativos acaba por ser o negro, né? Que tem que ir lá, então, espiar culpa, que tem que escutá-lo, que tem que poder dar uma palavra de acalento e oferecer um colo. Ou seja, a gente nada mais faz do que, paradoxalmente, fazer valer o preconceito que já está dominando, né? Então, talvez para tentar até linkar um pouco a questão das instituições psicanalíticas, né, que são feitas pelos analistas, seria esse o processo que começa no individual para poder chegar no social de uma transformação efetiva, né, como acho que a brasileira vem conseguindo fazer, por exemplo, né, com essa aprovação das cotas reparatórias, né. Mais ou menos por aí. Eu vou falar rapidamente, quero seguir ouvindo aí a Vânia, o Augusto e a Rafaela. Eu vou pontuar o que eu acho bem importante, volto às questões das instituições psicanalíticas, porque eu acho que é um dos grandes focos do livro, das nossas proposições. Eu acho que, citando inclusive os nossos avanços, avanços do Rio e avanços que eu acredito que vão acontecer em outras sociedades, porque vamos seguir trabalhando, tensionando, mas também tenho, ouvindo assim o que o Augusto diz agora e a Rafaela, evidentemente, esse processo de transformação efetiva e uma transformação que não vá pelo caminho da formação reativa, porque nós vivemos um momento de formação reativa em nossas instituições, né? Uma formação reativa que não é transformadora, que é uma tentativa de lidar com toda essa questão racista, estrutural, constitutiva de cada um de nós e que aparece a todo momento e com toda a intensidade, né? Então, tivemos todos esses avanços. Partimos do pressuposto que temos um problema extremamente importante, porque as pessoas que estão no lugar de poder nas instituições psicanalíticas, que são os seus membros associados, efetivos, titulares, de data, então toda essa geração que está direcionando o processo, essa grande geração, fora a população negra, que é a maioria, né? Nós fizemos uma pesquisa aí num grupo que eu e a Vânia, mais os colegas fizemos parte, nós não chegamos a 2% da população de analistas filiados às sociedades. Isso não dá 10 analistas em todo o Brasil, numa população de 2.500, em torno disso, né? Então, isso é importante. Então, todas as sociedades que nós temos no momento, e todas as instituições psicanalíticas, amplamente falando, elas estão formadas, e quem está nesse lugar de poder é toda uma geração, palavras da Rafaela, palavras do Augusto, que não passou pelo divã das suas análises o racista que habita em cada um de si. Então, isso nunca foi trabalhado e transformado. Então, isso segue dentro, e nós sabemos que o comportamental, que é externo, nos dá algumas referências. Mas esse trabalho de poder analisar todas as suas condutas racistas, que passa pela linguagem, por várias questões, esse é um processo que, evidentemente, vai exigir muito esforço. Mas a minha expectativa mais contundente, quando eu dizia da Rafaela e do Augusto em relação à psicanálise como um todo, eu acho que eles representam a possibilidade de transformações efetivas nessas questões raciais na psicanálise brasileira e nos psicanalistas brasileiros. Para que a gente possa sair desse lugar efetivamente, a médio e a longo prazo, essa geração que está podendo trabalhar dentro de si todo o contingente racista, histórico, transgeracional, etc., é que vai marcar as diferenças. Nesse sentido, nós, nas instituições, no atual contexto, temos avançado, como falamos, mas é um trabalho difícil. As resistências ao processo de transformação é sempre muito intensa, né? Uma das maiores resistências que eu encontro quando as coisas vão avançando é quando nós resolvemos discutir questões éticas quando pensamos nas questões raciais no acesso de negros. Para mim, discutir questões éticas do acesso de negros com bolsa, isso é a maior prova de uma resistência.
uma resistência contra o processo. A questão ética é do humano, ninguém é ético por excelência. Nós trabalhamos, nos esforçamos para ser ético. Então, com as questões das bolsas, vamos trabalhar e as eventuais transgressões éticas, vamos trabalhar, vamos transformar, vamos fazer ajustes necessários. Agora, em defesa de uma ética, não deixarmos de fazer, não. Vai ter problemas? Claro que vai ter problemas, ninguém tem dúvida disso. O que vamos fazer é com os problemas que vão ser os efeitos transformadores disso. Claro que, evidentemente, o outro colega falou sobre a violência desse episódio no Rio de Janeiro, dramático. Eu acho que o mínimo que a psicanálise já consegue nos oferecer é uma escuta para poder conversar com a cultura desde esse lugar, do que se trata, do que estamos falando sobre isso, né, do que significa, né, psiquicamente esses processos de uma violência, de uma destrutividade absurda. Então, que nós temos que falar, que nós temos que conversar, que a psicanálise avançou na sua omissão histórica. O que a Rafaela diria, né? Como é que a gente faz o link? Quando o Augusto lembra da psicologia das massas, é o grande momento freudiano de uma intersecção entre o individual e o coletivo. Se a gente for pegar um texto freudiano, onde ele propõe arduamente, ele propõe em vários momentos da obra. Eu vou citar um, que é a psicologia das massas. Em especial, né? Inclusive, aí estamos comemorando 100 anos desse texto clássico, que é o tema do nosso Congresso Brasileiro, que a princípio vai ser em abril, aí nessas questões que temos por trabalhar, importante e significativo. Mas passa a palavra aí para... Eu posso fazer uma parte, Taine, porque eu acho que o racismo chega nos divãs. Ele chega todos os dias, nos divãs de todos nós. O que eu acho é que, se não há escuta, ele não vai ser identificado, ou ele não vai ser... Eu acho que a gente ajuda no nosso trabalho, a gente ajuda a trazer à tona. Eu hoje mesmo estava lendo um texto de Freud, a propósito do aniversário dele, 165 anos, e da qualidade do pensamento dele. Então, eu estava lendo um trecho das novas conferências introdutórias, que ele está falando do recalque e do sintoma. E eu estava pensando... É com isso que a gente trabalha com sintoma e com esse descortinar, esse destamponamento desse recalque para que surja o inconsciente, né? Aliás, nesse texto ele fala tudo, de inconsciente, de sexualidade, das relações pulsionais, ele fala de tudo. E isso aparece no consultório, aparece das mais variadas maneiras, mas eu acho que às vezes as pessoas não são sensíveis a isso. Da mesma maneira que não são sensíveis quando você fala, Paim, da resistência, que se recusar a perceber a situação e a discuti-la com naturalidade, como nós estamos discutindo aqui, faz parte de uma resistência, isso ocorre também na cena analítica. Só que não há uma escuta. Não há uma escuta para se trazer isso à tona, para destamponar, para fazer com que isso apareça. E eu tenho amigas, essas amigas que eu citei aqui, Elisa, Cristina, Tereza, inúmeras delas já me falaram que começaram a ter uma escuta para a questão racial depois de muita conversa comigo. Há 2 anos, a gente escreveu um número de Caliban, na seção Vórtice, que foi sobre o racismo. E colegas da América Latina inteira escreveram sobre racismo. E uma das colegas que compõe a equipe editorial, ela disse que ela achou impressionante, depois da escrita, da feitura daquele número de Caliban e daquele número de Vórtice, ela disse que a escuta dela mudou completamente no consultório. Então, eu acho que é isso, não há uma escuta, não há uma negação que é tão forte. O Augusto também disse isso. O Augusto diz que o movimento negro não precisa necessariamente desse livro, mas que os psicanalistas precisam, e é justamente por isso, o movimento negro denuncia isso há séculos. Então, quando eles falam, tanto a Rafaela quanto o Augusto, trazem para o primeiro plano a questão da branquitude, eu acho que isso é fundamental mesmo, porque o negro secularmente fala de si, traz essa questão. E ela é abafada, e ela é silenciada. Então, é necessário mesmo que os analistas como um todo comecem a pensar sobre essa questão e falar do seu lugar. Quando a Rafaela está falando isso,
ela está racializando o branco. Quando a gente fala o branco, as pessoas ficam ofendidas, quando a gente é chamado de crioulo e negro, secularmente. E é isso que a gente tem que mudar. Tentar organizar um pouco algumas colocações. Primeiro eu tinha pulado a da Eliane Nogueira ali, fui indo um pouquinho de trás para frente e passei, mas eu acho que tem muita ligação com o que a Vânia falou agora, então eu vou pontuar se alguém quiser comentar mais, né? Que é o preconceito explícito das instituições psicanalíticas pode ser entendido como falha das análises e não incluir a realidade social e só tratar a realidade interna. É uma questão muito pertinente. A Kátia Paim fez uma pergunta que é: Helena Teodoro escreve no seu livro Negro e Cultura no Brasil, 1987, sobre a resistência negra como um fator de luta que permitiram também ao longo dos anos a quebra do silenciamento. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tivemos a partir do Centro Ecumênico de Cultura Negra, SECUNE, a criação do primeiro coral negro. Do ponto de vista da psicanálise, como pensar essa posição histórica de resistência na identidade / trajetória negra que nos traz hoje para este grande questionamento atual sobre o racismo? Um pouquinho atrás tinha também uma da Juliana Lang Lima. Vocês falam da necessidade de tensionar as relações de poder para promover alguma mudança. Vânia citou também o machismo estrutural e falou sobre o capitalismo. Seria possível uma transformação sem que se mexa na forma como nos relacionamos com o capital? E agora vem mais um monte de perguntas. A gente combinou que o limite é às 10 da noite, às 22 horas. Se for possível, a gente lê as próximas, senão vamos indo. Passo a palavra novamente. Eu vou falar rápido aí para os colegas poderem falar. Vou dizer para vocês aí que a Kátia Paim é minha sobrinha, né? Ela mora em Maputo, na África. Ela é uma pioneira, né? Eu sou um pouco retardatário ou retardado, talvez. Vamos deixar interrogado aí nessas questões, né? Mas tem uma família de negros pioneiros. Meu irmão mais velho, do qual ela é filha, ela tem todo um trabalho importante, significativo nessas questões. Depois foi morar na África e mora até hoje, né, em Maputo, né? E então o que a Kátia diz, eu acho que é importante. Assim, a Kátia também tem uma militância que ela tinha em Porto Alegre quando ela morava aqui no Sul, né? Conhece a realidade gaúcha. A Vânia, acho que citou e em algum momento nos perguntou, sim, nós somos maioria aqui, somos em torno, acho que 16, 17% da população, né? Então tem toda essa equação com seus diferenciais e, evidentemente, isso faz também que a segregação racial seja muito mais intensa e muito mais significativa em todas as esferas que a gente possa imaginar, né? E tem uma questão também que a Eliane traz, assim, sobre toda essa problemática que é o grande foco, voltamos a falar de novo, e que temos que poder seguir trabalhando, tensionando, né, denunciando, né? Acho que assim essa problemática do racismo dentro dos institutos, né, porque esse trabalho de fazer falar, e o que a Vânia dizia, fazer escutar, né? Eu acho que a Grada, uma das minhas podcasts aí que eu vi dela, ela falava um pouco, acho, pelo caminho que a Vânia trazia, assim, né, que não basta ter lugar de fala, mas tem que ter lugar de escuta, né? Ou seja, assim, há que alguém falar e há que alguém escutar, né? Acho que as sociedades estão começando a escutar. Sociedades, podemos dizer, abre porta para nossos consultórios, nossas salas de análise, ter uma escuta do que não tinha escuta. Então, acho que isso tem algo que sensibilizou-se, e nesse sensibilizar nós podemos avançar, transformar e dar novos destinos a essas questões que precisam seguir pensando, né? Eu queria também dizer que a Vânia dirige, né, o departamento com muita maestria. Ela está cumprindo um papel importante na FEBRAPS. Essas conquistas que têm a ver com o papel da Vânia, com o que ela tem levado, com o que ela tem persistido, e, evidentemente, tem toda a sensibilidade dos colegas de querer se envolver com isso e sair, né, de uma questão que talvez a gente vai discutir em algum momento, que eu acho que é uma questão bem interessante em termos metapsicológicos, porque eu não posso deixar de falar em metapsicologia, senão eu fico em sub de abstinência, que é justamente assim, o que se trata das questões do racismo. A gente fala de recalque, sim, e o que é a questão do racismo? Algo maior, mais intenso
que permeia algo aí da desmentida, da verwerfung, da forclusão, de uma cisão psíquica importante de não se comprometer com isso. Mas é uma discussão teórica, importante, significativa, que tem que ser produzida para que a gente siga pensando. Mas eu passo a palavra para os colegas poderem seguir pensando. Olha, Augusto e Rafaela, se vocês não falarem, eu vou falar. Alguém falou aí do capital. E se a gente parar para pensar mais uma vez, porque eu acho que esses exemplos são importantes até para que nós consigamos perceber como essa coisa se dá na sociedade. Tirem os negros da sociedade brasileira. Onde é que está o capital? Porque tem um livro do Muniz Sodré em que ele fala que mais de 30 milhões de negros, isso no mundo inteiro, tiveram que ser sacrificados nas suas histórias, na sua subjetividade, para que perde-se o número de vista de brancos que enriqueceram. E, recentemente, eu aprendi uma coisa com a Lia Weiner-Schuckmann, que a gente está cansado de saber, mas que a gente não para pensar. E ela falou das gerações que foram necessárias, ou que serão necessárias para que os negros cheguem minimamente em pé de igualdade com os brancos. E aí ela falou dessa questão do embranquecimento e de que todo europeu que chegava ganhava um pedaço de terra, quando não ganhava, ganhava um emprego remunerado, enquanto, na mesma ocasião, os negros estavam perambulando pelo meio da rua. E aí ela vai falar de quantas gerações foi se depauperando para que os brancos enriquecessem. Quer dizer, nesse processo, os negros continuaram trabalhando, semi-escravizados, para que os brancos enriquecessem. Então, ela vira e fala que para ela chegar no lugar que ela chegou, ela é uma professora universitária aí do sul do país, ela diz que ela estudou, que ela trabalhou, que ela se esforçou, mas que ela teve o pai, como teve o Augusto, que ela teve um background familiar de uma casa que ela ganhou, que ela recebeu, quer dizer, a casa onde ela morava, que era uma casa própria, para que ela pudesse estudar e ser concursada e passar no concurso. E que é completamente diferente do que acontece com a população negra. A população negra não trabalha para acumular. O que ela ganha, ela gasta no mesmo mês, naquele instante, comprando comida, comprando vestimenta, e às vezes mal e porcamente comendo. Isso com raríssimas exceções. Então, essa é a história do capital. O capital, para ser acumulado, ele precisou de braços negros e ainda precisa hoje. Muitos de nós, muitas famílias para trabalharem, tem mulheres negras, homens negros servindo de chofer, de empregada doméstica, de lavadeira, de passadeira, de cozinheira. Isso para não falar as tantas outras funções que os negros ainda hoje ocupam para o enriquecimento dos brancos. Então, quando se fala de capital, é dessa equação que a gente está falando. Uns trabalham para morrer quase de fome, e outros trabalham para manter a sua própria vida, para manter as suas heranças, para manter a vida dos filhos que virão. É essa a economia brasileira, falando a grosso modo, né? Vânia, completando isso que tu disse, recentemente eu li, eu acho que eu sou amiga da Juliana, eu acho que ela estava com esse livro em mente quando ela fez essa pergunta, que a gente, inclusive, debateu bastante esse livro, que é aquele livro da Françoise Verger, Por um Feminismo Decolonial. E eu, mulher branca, lendo aquele livro, eu tive uma crise depois, eu passei dias debatendo com a Juliana, porque daí a gente vai se dando conta quanto a gente é peça dessa engrenagem, assim, desse capitalismo selvagem, que submete principalmente a mulher negra, que no livro fala uma parte que me marcou muito, é a mulher negra que abre e que fecha a cidade, né, para a mulher branca fazer o pilates e encontrar tudo bonitinho e limpinho na rua. Então, é um livro que mexe muito com a gente, que a gente pensa, meu Deus, precisa muita mudança aí, os brancos realmente precisam se dar conta de muita coisa, e é toda uma estrutura que eu acho que é um combo, né, machismo,
racismo e capitalismo, que tu já tinha dito antes. Você disse isso rapidinho, só para dizer uma coisa, as mulheres negras precisam desses trabalhos, mas elas precisam ser bem remuneradas e tratadas como nós, como seres humanos. Elas precisam, e elas ocupam esses lugares com orgulho, mas elas precisam ser bem remuneradas, ter carteira assinada, ser tratada com respeito, o que muitas vezes não acontece. Eu só queria me aventurar aqui muito rapidamente a tentar responder a pergunta mais endogâmica feita até então, que é pela minha prima, né, a Kátia, porque ela pergunta qual é o papel da psicanálise, né, nos movimentos de resistências dos negros que vem surgindo e que parece que nunca desistem, né, que eu acho que me parece que é esse o punho dela, assim, da onde vem essa força, né? E a única referência que eu tenho para pensar isso é quando Freud começa a desenhar lá a partir de 20 a diferença no novo dualismo pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida não, né? Desculpa, aprendi com o Inácio Paim que pulsão de vida é um termo muito bobo, é pulsão sexual, porque a gente está falando de libido, estamos falando de sexualidade, né? E pulsão de vida é coisa de monismo pulsional, mas as críticas ficam para outro momento, né? O que eu queria trazer é que quando Freud vai falar de Eros como libido, como essa libido sexual, eu acho que Eros é o maior testemunho da dimensão humana do ser humano, né? E eu acho que esses movimentos de resistência, de união, de montar um coral, de fazer um evento que tenha como embasamento a união das pessoas por uma causa, por uma luta, por uma discussão, não tem nada mais humano do que isso, né? Eu acho que quando o negro consegue encontrar dentro de si essa força, a gente está falando de uma união de um lugar, de um grupo, de uma classe excluída, que é justamente através desse conjunto que eles garantem a própria sobrevivência, né? Mesmo excluídos, mesmo à margem, não é por isso que eles vão deixar de poder se unir, porque essa é a união que garante a sobrevivência, né? E acho que, como tudo, né, essa sobrevivência, essa união, elas acabam denunciando, né, para toda a hegemonia branca aquilo que lhes falta, né, que é o caráter mais humano do ser humano, né? Eu vou dar um pitaco seguindo um pouco o que o Augusto propõe, né? E que acho que sim, a importância dessa resistência. E, evidentemente, se esse Eros, essa força libidinal importante que essa população negra aprendeu desde sempre a ter que desenvolver nos seus ápices, isso também permite que eles possam domar a força indomável da pulsão de morte e sequestrar essa pulsão de morte a seu favor, né, que faz com que então possa trabalhar, produzir, resistir e trabalhar por transformação. Evidentemente, acho que é o que a Vânia diz, trabalhar com dignidade, bem remunerado, etc. Poder também avançar nos vários espaços aí que a gente conhece e sabe que a população negra passa a avançar e a importância, né? E nós não citamos em nenhum momento diretamente aqui, mas todos nós sabemos, e acho que a gente tem que seguir falando sobre uma questão, que é a questão importante, que o ano que vem, acho que passa a ser uma questão no Supremo, que é a questão das ações afirmativas ou das cotas das universidades. Todos nós sabemos a diferença que fez na universidade. Na terça-feira eu estava numa atividade na Unicinos, ainda discutimos sobre isso. A Unicinos é uma universidade privada aqui, mas discutimos a questão das ações afirmativas, a importância e quanto o cenário das universidades mudaram e a produção, porque o que nós temos de maior produção de autores intelectuais negros na questão, inclusive, do racismo, etc., advém do ambiente universitário, ainda, né? A Rafaela dizia, nós estamos começando as sociedades a produzir em maior relevância, mas a grande produção vem de lá, e a grande produção, evidente, começa lá nos anos 2000, Cida como marco importante, podemos pensar a Virgínia em 45, mas de forma mais consistente. Mas depois das cotas, que é 2010, nós temos um boom e um salto de qualidade indiscutivelmente, que faz toda a diferença para o movimento negro e para essa formação dessa nova geração crítica e com capacidade de transformação. Eu gostaria de pontuar só os comentários, né, alguns da Eliane, da Anne Marlise, da Beatriz Bez, né, pontuando a questão do fundo, assim, e dizer que para a editora é um prazer poder participar disso, né? E a proposta do livro e dos livros da série também é uma proposta de uma ideia de acessibilidade, né? Eles são os livros mais baratos possíveis a serem feitos também,
né, tanto dos clássicos do alemão quanto dos contemporâneos, para que todos possam ter o acesso e também não fique na mão, pensando na questão do capital, né, não fique na mão de poucos. Essa é uma preocupação desde o início da série, então, da minha parte, eu digo que é um prazer poder participar desse movimento. Vamos encerrando, né? Temos 5 minutos aí para todos se despedirem de alguma maneira. Eu encerro minha fala assim e deixo para vocês se despedirem. Um prazer estar com todos os 4. Eu sou o quinto aqui. Eu estou olhando na tela, vou perdendo os números. Tchau, tchau. Vânia, com a palavra para se despedir. Bem, eu agradeço a você por ter patrocinado, né? Por ter conseguido fazer com que o livro saísse. É uma ação antirracista, quando você coloca isso no rol aí dos livros que você edita. Agradeço o Inácio pela parceria, pelo convite. Muito bacana estar junto, a Rafaela, o Augusto. Eu acho que eu conheci o Augusto no Congresso de Fortaleza, mas ele está completamente diferente. O Augusto assistiu uma mesa que eu estava apresentando trabalho. Então, eu agradeço aí os comentários de vocês também. Eu também aprendi com os dois hoje. Muito obrigada. Rafaela. Olha, eu só tenho a agradecer também esse privilégio de estar aqui. Estava com saudade do Inácio, coisa boa te ver. Espero que a gente se veja presencialmente logo. Eu tenho muita vontade de conhecer a Vânia também, presencialmente para o Rio de Janeiro lá. Tomara que a gente possa fazer isso logo. Mas só queria acabar dizendo que eu tenho achado fundamental assim, que essas ações afirmativas ocorram, porque eu acho que a psicanálise só tem a ganhar. Assim como a universidade ganhou muito, assim como houve uma produção de conhecimento intelectual diverso no Brasil, acho que o Brasil, nesse sentido, está num momento bom. Dentro das instituições psicanalíticas, eu acho que isso vai só acrescentar, acho que a teoria psicanalítica tem muita chance, se a gente tiver esse convívio e abrir as portas, de fazer uma psicanálise muito original e muito própria, e menos colonizada. Então, fica aqui o meu desejo e só agradecer ao Inácio. Muito obrigada e parabéns, Inácio. Augusto. Bem, acho que eu não tenho muitas coisas diferentes do pessoal para dizer, né? Lucas, eu queria primeiro, se me lembro bem, acho que esse teu convite veio em 2 momentos para o Inácio, né? E eu queria agradecer a tua insistência, assim, acho fundamental e nada disso estaria acontecendo se não fosse a tua editora e teu interesse, né? Queria também deixar uma mensagem para a Vânia e para a Rafaela, não desistirem, apesar da pressão superegóica que acontece, de escreverem com o Inácio, né? Conforme os anos passam, isso vai aliviando, tá? Isso é prova viva disso, literal, né? E, pai, parabéns pela realização, muito merecida. Espero poder seguir produzindo contigo e ocupando espaços como esses, que são importantes a nível pessoal da nossa relação e social aí para essa causa que a gente vem, então, se aproximando, se dedicando cada vez mais. Parabéns para todos. Bom, então, encerrando aí, quero agradecer a todo mundo, meus parceiros de mesa, de escrita, e que vamos seguir escrevendo sim, e vocês sabem que também que eu sou insistente, assim, vamos escrever, né? Então, agradecer muito a vocês. Quero fazer um agradecimento muito especial também, assim, falei do Augusto, né? Falar do Gabriel, meu filho que mora na Austrália também, que é meu personal trainer também, que fizemos atividades físicas às 5 da manhã, recomendo, né? A minha esposa, a Cláudia, que dá toda uma sustentação assim, para mim, que eu possa ter tempo para escrever, para produzir, para essas coisas todas. Então, pessoal, um grande abraço a todos. Evidentemente, como, né, o organizador do livro aí, convoco vocês a comprar, a dar de presente o livro, a divulgar, não só pelas ideias, pelas ações afirmativas que eles vão representar, mas a ideia é fazer circular o livro e o que está posto aí. E que todos nós, de alguma forma, não só eu, e vou falar em nome de meus colegas, estamos à disposição para fazer lançamentos, agora que o mundo é virtual, em qualquer lugar do continente, né? Então, fiquem à vontade para nos fazer os convites, nós vamos ficar bem felizes de participar e vamos nos organizar para não dizer não para nenhum convite. Tá, pessoal? Um grande abraço aí, um agradecimento ao Lucas e a todos vocês. Um grande abraço.